Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou começar, a tratar do conteúdo programado da disciplina, que é o que já vai começar agora a fazer parte do processo avaliativo de vocês. E hoje a gente vai tratar das distribuições de probabilidade contínua, mais especificamente nesse vídeo eu vou tratar da distribuição normal, tá? Ela já foi vista por vocês com certeza em Estatística 1, mas a gente precisa revisar ela aqui muito bem, porque ela vai ser a base e a referência em muitos métodos que a gente vai fazer. Então tem que estar bem claro como lidar, para calcular probabilidades com essa distribuição, por exemplo. E aí pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo, mas o que eu sugiro para vocês é que vocês, a hora que chegar um ponto de cansaço assim, extremo, estiver chato, não conseguir acompanhar direito, dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma água, um café e volta, porque é importante no começo que fique claro esses conceitos para facilitar depois, tá? Uma outra dica, não só para essa aula, mas para todas, eu sugiro que vocês fiquem com um bloco, para um caderno, alguma coisa ao lado, para vocês anotarem os pontos principais ao longo do vídeo, para quando você precisar voltar, e além disso aí tomando nota mesmo das fórmulas, das definições que vão aparecendo, porque no fundo quando você tiver que fazer algum exercício ou alguma coisa do tipo, é nessas notas de aula que você vai ter que se basear majoritariamente, Bom, então no final do último vídeo eu falei com vocês que a gente ia tratar dos modelos para variáveis aleatórias contínuas, tá? Essa abreviação V ponto a ponto quando aparecer, lê-se variáveis aleatórias, e mais especificamente o principal deles que eu vou tratar hoje é da distribuição normal. Então antes de entrar no modelo normal eu vou usar esse slide para relembrar vocês de uma coisa importante, que é o seguinte: todo modelo probabilístico para uma variável aleatória contínua ele é baseado numa função que a gente chama de função densidade de probabilidade, tá? Então, toda variável aleatória contínua, quando eu quero descrevê-la probabilisticamente, eu tenho que conhecer quem é essa função densidade, porque é a função que dá a forma da distribuição dessa variável naquele conjunto de valores em que a variável pode ocorrer, certo? Então, tem variáveis que vão estar na reta inteira, tem variáveis que vão estar só nos positivos ou só no intervalo específico da reta, mas a função densidade ela é uma função típica para definir modelos probabilísticos e ela é definida em toda a reta real. Ela tem algumas propriedades importantes. A primeira dela é que, para que seja uma função densidade, ela só assume valores maiores ou iguais que zero, ou seja, a gente vai estar sempre trabalhando com uma função que ela está completamente definida acima do eixo x, que representa a nossa reta dos números reais. E além disso, a propriedade importante de uma função densidade é que a integral dessa função na reta completa, ou seja, de menos infinito a infinito, ela é sempre 1. Tá? Então, é uma característica, uma propriedade de uma função densidade, probabilidade, e essa característica dela só está me dizendo uma coisa: quando eu for analisar as probabilidades da minha variável ocorrer, com certeza algum valor da minha variável vai ocorrer, porque a chance de eu observar alguma coisa na reta, quando eu faço um experimento para essa variável, ela é igual a 1. E por que eu já estou relacionando essa questão de áreas abaixo dessa minha curva de densidade com probabilidades? Porque quando eu estou trabalhando com função densidade, uma outra característica que a gente tem é que ela descreve completamente o comportamento probabilístico da variável que eu estou interessado. Então, se eu tenho a forma dessa função e eu quero, por exemplo, calcular a probabilidade de eu observar para essa variável aleatória, um valor entre duas constantes quaisquer, A e B, é basicamente eu calcular a área acima do eixo x e abaixo da curva dentro daquele intervalo AB. Isso é tido para mim como sendo a probabilidade daquela variável ser observada nesse intervalo, tá? Como a gente viu em cálculo, a integral ela é usada justamente para a gente calcular áreas entre uma curva, entre duas curvas ou coisa do tipo. Quando a gente está lidando com função de densidade, calculando probabilidade para variáveis aleatórias, essa área vai ser sempre acima do eixo x e abaixo daquela curva específica. Dependendo da forma, a probabilidade para o intervalo vai ser uma ou vai ser outra, mas a definição é sempre assim.
Então, dessa definição de probabilidade no mundo contínuo, a gente já consegue perceber, por exemplo, que não existe ou não faz sentido a gente pensar qual é a probabilidade de uma variável contínua ser igual a um valor específico, por exemplo, igual a uma constante A ou igual a uma constante B. Por quê? Porque para eu calcular a probabilidade do x ser igual a um valor qualquer, eu teria que calcular a integral, por exemplo, de A até A, para calcular a probabilidade do x ser igual a A. E isso não faz sentido, porque não existe área assim, exatamente em cima de um ponto. Então, a gente no mundo contínuo é capaz de calcular a probabilidade sempre para intervalos. E é isso que é importante para a gente aqui, certo? Então, isso é no contexto global. E agora eu vou mostrar para vocês especificamente quando a gente fala que uma variável x tem uma distribuição normal, qual é a cara dessa densidade que gera essa tal distribuição normal e como que a gente trabalha probabilisticamente em cima dessa distribuição normal, que tem algumas características bem peculiares, certo? Bom, esse modelo probabilístico que a gente chama de normal ou gaussiano, ele foi estudado, né? Ele surgiu há muitos anos atrás, quando o pessoal estava analisando conjuntos de dados e eles percebiam que muitas variáveis que são observadas contínuas, né? Elas têm um comportamento típico de ter uma concentração muito alta em torno de um determinado valor. A distribuição dos valores dessa variável é simétrica em torno desse valor real e é muito raro eu observar valores extremos, tanto acima quanto abaixo desse valor de referência. Tá? O matemático alemão Karl Gauss, que popularizou esse modelo e descreveu qual é a cara da função densidade que gera um modelo desse tipo, tá? E por isso mesmo que às vezes ela é chamada de modelo gaussiano, curva de Gauss, por causa do pesquisador que propôs, né, essa distribuição. Então, o que acontece? Em termos técnicos, matematicamente falando, né, para definir o modelo probabilístico, eu preciso definir aquela função densidade, que é o que gera aquela curva para mim, a partir da qual eu vou calcular as probabilidades para aquela variável. Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que, se uma variável ela tem distribuição normal, ela segue um modelo desse tipo, ela pode assumir qualquer valor na reta dos números reais, ou seja, de menos infinito a infinito. E sendo ela uma variável normal, a curva daquela função densidade ela é dada por essa expressão, tanto feia que aparece aqui, né? Que logicamente é uma função da minha variável x, ela aparece aqui nesse termo quadrático no expoente aqui desse termo, desse número neperiano, tá? E existem algumas quantidades nessa função que vão determinar para mim qual é a cara exatamente dessa minha função. Mas especificamente ela depende de dois valores que são os parâmetros da minha distribuição. A média da distribuição a gente denota por letra grega μ, né, porque é um parâmetro associado à média, e o desvio padrão que a gente denota por essa letra grega sigma. Tá? Dado um valor do μ e um valor do sigma, eu determino completamente esse modelo probabilístico aqui, porque o resto que está aqui é a minha variável, que eu sei que pode ser qualquer valor na reta, e o π e o e que aparecem são aquelas constantes, né? O π é aquele número conhecido e esse e é aquele número de Euler, o número neperiano. Tá certo? Então, essa função aqui pode ser feia e tudo, mas o que importa é que, dado um valor para a média, e essa média, como a minha variável ela assume valor na reta inteira, o natural é que a média também possa ser qualquer valor na minha reta. E o meu desvio padrão, por definição, né, desvio padrão, não existe desvio padrão negativo. Né? Então, ele sempre vai ser uma quantidade maior do que zero. E dado μ e sigma, média e desvio padrão, os parâmetros do modelo normal, a gente vai denotar uma variável que segue essa distribuição da seguinte maneira. Esse termo que aparece aqui embaixo, como que a gente lê? Na hora que isso aparecer, eu estou querendo dizer que a variável aleatória x tem distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma. Tá? Esse símbolo, esse tio aqui, lê-se tem distribuição. Aqui está dizendo que é normal e eu sempre vou ter que dar os dois parâmetros para me dizer qual é exatamente a curva normal que gera essa minha variável aleatória x. Então, sempre eu vou usar na primeira colocação a média e na segunda o desvio padrão da distribuição normal. Tá? Então, dado que eu tenho os parâmetros, eu sei a curva exatamente, mas qual que é o papel de cada um desses parâmetros? O μ, a média, é o valor em torno do qual a minha distribuição dos valores de x ocorre.
A minha distribuição ela é simétrica com relação a essa minha média, tá? Então a média manda na locação da curva, onde que meus dados estão concentrados, e o meu desvio padrão ele manda na forma da curva. Se os dados estão muito concentrados em torno da média, o desvio padrão é pequeno. Se eles estão com pouca concentração em torno da média, esse desvio padrão ele é alto, ele vai mandar na curva. Então, só para deixar isso claro, se eu tenho, por exemplo, duas variáveis aleatórias, x1 e x2, cada uma delas tem uma distribuição normal. Vamos assumir que o desvio padrão dos dois é o mesmo. Então, o desvio padrão do x1 e do x2 ele é igual, ou seja, a forma da minha curva, a forma como os dados vão estar dispersos em torno da respectiva média, ela é idêntica, porque os desvios padrões são iguais, mas na primeira variável tem uma média menor que a segunda. Então, qual que é a diferença entre as curvas? A primeira, ela está concentrada num ponto mais para baixo, então ela está deslocada no eixo mais para a esquerda do que a segunda. Então, a média manda na locação. Por sua vez, o desvio padrão ele manda na forma. Se eu tenho essas duas normais com a mesma média, ou seja, elas estão centradas no mesmo valor, os dados estão concentrados simetricamente em torno do mesmo valor, mas aquela distribuição que tem um desvio padrão menor, ela me mostra que os dados têm uma concentração mais forte, né, mais alta em torno da média, do que nenhuma outra que o desvio padrão seja maior. Mas em todas elas a distribuição é simétrica em torno da média, né? O quão concentrado é isso, quem manda é o desvio padrão. E aqui só um outro exemplo mostrando que se eu mudo tanto média quanto desvio padrão, eu tenho curvas diferentes, tá? Então, tem uma variável que pode seguir esse modelo, que está centrado em Mi2 e que tem uma concentração mais baixa em torno da própria média, do que uma outra variável que teria uma distribuição centrada em Mi1 com um desvio padrão menor, tá? O moral da história aqui é que qualquer mudança que eu faço nessa combinação de parâmetros, eu gero um modelo diferente. Todos com a característica da normal, mas uma outra distribuição, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, interessado em calcular probabilidades para a variável que segue essa normal com média Mi2 e desvio sigma 2, certamente as probabilidades de intervalos de valores aqui para a minha variável vão ser diferentes do que se eu estiver pensando que essa minha variável foi gerada, né, com essa normal com média Mi1 e com desvio padrão sigma 1. Certo? Então, as probabilidades vão ser áreas abaixo da curva, da normal, e vai depender da normal em que eu estou trabalhando para eu saber o quão provável é, por exemplo, um intervalo específico que eu queira estudar para essa distribuição. Bom, uma propriedade muito importante da normal é aquela propriedade de simetria, né? Qualquer variável que tenha distribuição normal, ela tem uma distribuição simétrica em torno da média. Então, suponha, por exemplo, o que isso significa em termos práticos. A minha distribuição ela tem uma forma de sino, às vezes vocês podem ver isso nas referências bibliográficas quando vocês forem estudarem, né? O sino cujo ponto de concentração é a média. Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição normal cuja média é 3.000, uma variável contínua gerada por um modelo desse tipo, onde a média é 3.000, o que acontece? O que a propriedade de simetria me fala? Que se eu pego uma constante A qualquer, suponha que está aqui no final dessa areazinha rachurada, né? A probabilidade de eu observar um valor para a minha variável x abaixo da média menos essa constante A, ela é a mesma probabilidade de eu observar para essa variável aleatória um valor acima da média somada com essa minha constante A, ou seja, áreas, intervalos de mesmo tamanho nas duas caudas, simetricamente, né? Se a distribuição é simétrica, as probabilidades associadas a intervalos simétricos, ela é a mesma. Isso é uma propriedade que toda distribuição simétrica tem, e no caso da normal é muito bom, porque na hora que a gente estiver lidando com ela, então, para trabalhar com intervalos simétricos, se eu sei calcular a probabilidade para um deles, para o outro meio que sai de graça, tá? Agora, além da simetria em torno da média, uma outra propriedade importante da normal é que ela tem uma concentração muito alta em torno da média e bem característica de uma distribuição desse tipo. Tá? Porque não existe só a distribuição normal que é simétrica em torno da média ou em torno de algum outro valor. Mas a normal ela tem umas características que diferenciam ela um pouco das outras e qual especificamente é essa propriedade importante. Uma coisa que é sempre verdade em qualquer distribuição normal é que 68% dos valores possíveis da variável eles estão concentrados entre um desvio padrão abaixo da média e um desvio padrão acima da média.
Tá? Então, nessa área rachurada em verde mais escuro, eu tenho um desvio abaixo da média e um desvio acima da média. Cerca de 68% dos valores estão concentrados nessa faixa, sempre, para qualquer distribuição normal. Quando eu pego dois desvios para baixo da média e acima da média, que é esse intervalo todo dessa área verde escura, mais essa área verde aqui um pouquinho mais clara, a gente tem aproximadamente 95% dos dados concentrados dentro dessa faixa. E cerca de 99,7%, né, quase que a totalidade dos valores possíveis da variável estão dentro da faixa de 3 desvios padrão para baixo e acima da média. Então, essa normal, né, ela tem uma característica de ter uns dados muito concentrados em torno da própria média, né? Claro que vai depender do desvio padrão, mas é sempre isso. Ou seja, é muito raro eu observar um valor acima de 3 desvios padrões da média ou abaixo de 3 desvios padrões da média. São características assim, dessa distribuição que a diferenciam de algumas outras. Tá? E aí o que acontece? Para a gente aqui o que é importante é entender o que é esse modelo normal. Então já defini para vocês, é para variáveis que têm esse tipo de comportamento, né? E o que a gente está interessado agora é aprender assim, tá? Então suponha que eu tenho uma variável x que eu sei que ela é gerada por um modelo normal, ou seja, as probabilidades para esse modelo são áreas sobre essa curva normal, também concentrada em torno da média. Como que eu calculo, por exemplo, para uma variável x qualquer, que tem distribuição normal, com média μ, desvio sigma, qual é a probabilidade dessa variável eu observar para ela um valor entre dois pontos que eu vou fixar, x1 e x2. Isso é a área abaixo da curva entre x1 e x2. Então, pensando na definição de como eu calculo probabilidades, eu teria que calcular uma integral sobre aquela função de densidade lá que tem aquela cara feia, que é da distribuição normal, dentro desse intervalo x1. Qual que é a dificuldade? Para qualquer mudança que eu faça nos parâmetros da normal, ou seja, se eu tiver duas normais diferentes, para um intervalo fixado as probabilidades são diferentes em cada normal. Nesse caso específico que eu estou mostrando aqui, por exemplo, sobre a curva normal, que está aqui denotada pela letra a área entre os valores x1 e x2, ela é basicamente essa área que a gente tem aqui, né? Abaixo da curva do A e entre x1 e x2. Mas sobre a curva normal B, que tem uma outra média, um outro desvio padrão, a área seria essa área toda aqui que a gente tem rachurado. Ou seja, mudei a normal, mudei a probabilidade. O que isso dificulta, então? Que toda hora eu teria que ficar calculando a integral com aquela densidade que não é nada amigável, né? Fazer integral com uma função daquela aparentemente não é nada amigável. Então fiquem com essa questão na cabeça. Então, como que eu vou me livrar desse problema de não ter que toda hora ficar integrando para eu resolver um problema? Então, dado isso, eu vou apresentar um exemplo que depois a gente vai acabar resolvendo ele ao longo das aulas, tá? Que é em cima dele que eu vou introduzir para vocês como é que a gente então faz para calcular a probabilidade para uma normal qualquer. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha aqui que x, a minha variável, representa o rendimento diário de uma linha de produção, medida em reais, e que eu sei que x é normalmente distribuído com média R$3.000 e desvio padrão de R$1.000. Então, quando eu falo que x é normalmente distribuído com uma determinada média e um determinado desvio padrão, o que eu estou te dando de informação? Que os valores possíveis do rendimento em cada dia, lá nessa linha de produção, eles são gerados por um modelo típico, né? O modelo da distribuição normal. Centrado em qual valor? No valor da média, 3.000, e que tem uma certa dispersão em torno dessa média. Vamos supor que o desvio padrão 1.000 gera essa curva para mim. Tá? Se eu sei o modelo probabilístico que gera os valores da variável, eu posso calcular qualquer probabilidade que eu esteja interessado. E suponha que para mim seja importante eu saber qual é a porcentagem de dias com rendimento inferior a R$1.500. Ou seja, qual é a probabilidade de um determinado dia eu render menos do que R$1.500. Por que isso pode ser importante? Sei lá, às vezes o meu custo de operação é 1.500, então se eu calcular essa probabilidade, eu vou saber qual é a chance, né, de em algum dia eu não produzir o mínimo que eu preciso para cobrir os meus custos. Tá? Então, o que eu tenho que fazer usando a definição de cálculo de probabilidade para um modelo contínuo, que nesse caso a gente sabe que é anormal com essa média e esse desvio. Eu quero a probabilidade da minha variável x ser menor do que 1.500. Tá? Então, lê-se dessa maneira, P de x menor que 1.500, onde x tem uma normal com média 3.000 e desvio 1.000. Por definição, na verdade, então eu estou calculando uma área
abaixo da curva dessa normal, que vai de menos infinito até 1.500, porque eu não especifiquei limite inferior, então meu intervalo para o qual eu quero calcular a probabilidade é do começo da reta real até o 1.500, tá? Então, o que eu fiz aqui? Isso é a integral de menos infinito até 1.500 daquela função densidade com relação a x. Qual função densidade? A do modelo normal, onde o μ, que aparecia aqui, a média, ele é 3.000, o desvio padrão, que é o sigma, é 1.000, então substituí onde eles tinham, o π e o e são constantes, e eu queria integrar essa função com relação a x, tá? O que acontece? Se isso fosse uma função que a gente fosse fácil de fazer, a gente poderia até calcular essa integral na mão, tá? Mas aí a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que não existe, na verdade, uma solução analítica para essa integral. Ora, então como é que eu vou calcular a probabilidade para uma normal se eu tenho que calcular a área sobre a curva da densidade da normal e eu não sei integrar essa normal? Bom, a gente poderia resolver isso analiticamente, usando algum método computacional, um método numérico, para aproximar essa área, né, e dar uma estimativa para essa probabilidade para a gente, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar isso para vocês, mas não precisam se assustar achando que vocês vão ter que ficar calculando integral demais. Eu só tenho que mostrar para ficar claro para a gente aqui o que a gente deveria fazer, tá? Embora a gente não vai precisar calcular na mão essas integrais, não. Mas como vocês estudaram cálculo, todo mundo sabe o que significa eu estar calculando uma integral, né? Que é uma área abaixo da curva. É para a gente ter um compreendimento próprio aqui bom, para ter um bom aproveitamento em termos de aprendizagem com isso. Bom, voltando aqui, né? Eu teria que calcular essa área, mas eu já falei, a gente não consegue fazer isso na mão. Qual que era uma saída? Suponha que eu usei um método numérico e eu aproximei para essa distribuição normal, eu tenha pegado vários pontinhos aqui na reta e para cada um deles eu tenha vindo e aproximar dessa integral usando algum método interativo, algum método numérico computacional, por exemplo. Tá? Então, o que eu poderia ter pensado em fazer? Pega alguns valores possíveis da variável x, então aqui o valor da variável a gente denota por letra minúscula e a própria variável a gente denota por letra maiúscula. Então, suponho que eu peguei alguns valores específicos dessa variável e eu fui lá e aproximei aquela integral. De que maneira? Calculando sempre a probabilidade de observar alguma coisa abaixo daquele valor específico. E aí, suponho que eu calculei essas probabilidades, eu poderia fazer uma tabela com essas probabilidades e estaria resolvido, né? Então, isso foi feito para essa distribuição normal e para esses pontos aqui do x, e eu encontrei, por exemplo, então, que abaixo do x aproximadamente tem 0,0668, ou seja, 6,68% dos dias eu espero ter um rendimento abaixo de 1.500. Esse problema eu teria resolvido. Mas e se eu chego e mudo a média da minha distribuição normal, então, e mudo o desvio padrão um pouco, não é essa normal específica que eu quero. Eu teria que ter esse desgaste todo de aproximar a integral apropriada aqui, né, com o método numérico, fazer outra tabela? Complicado. Porque como a minha média, por exemplo, assume valores reais e o desvio padrão é qualquer valor positivo, se eu pensar em cada valor desse, eu ir lá usar um método computacional para ficar gerando uma tabela, isso não é uma coisa interessante, né, em termos práticos. Então, o que acontece? Se a gente tiver uma tabela de referência e conseguir utilizar ela para calcular probabilidades num modelo normal, isso seria o adequado. E é isso que a gente tem, tá? Por quê? Existe uma distribuição normal especial, que ela é chamada de distribuição normal padrão, para a qual nós temos uma tabela completa com aquelas probabilidades aproximadas para muitos valores dessa variável. Ela é chamada de padrão porque ela tem um valor próprio para a média e para o desvio padrão. Especificamente, a média é sempre 0 e o desvio padrão é igual a 1, ou seja, uma distribuição normal cuja média é 0 e o desvio padrão é 1, a gente chama de distribuição normal. Tá? E por questões de notação, em vários livros ou várias referências, a gente sempre vai denotar por z, a letra z, essa variável aleatória que tem distribuição normal com média 0 e variância 1, ou seja, z tem uma distribuição normal padrão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma curva simétrica em torno de 0, muito concentrada em torno de 0, que gera os valores para mim dessa variável que eu estou denotando por z e que segue esse modelo normal padrão. Pelas características da normal que a gente estudou, eu já sei, por exemplo, que entre menos 1 e 1,
menos 1 negativo e 1 positivo, ou seja, um desvio padrão abaixo e acima da média, se eu considerasse esse intervalo, eu sei que aproximadamente 68% dos valores da normal padrão vão ocorrer nesse intervalo. Entre menos 3 e 3, que é um intervalo com 3 desvios padrões para baixo e para cima, eu sei que 99,7% dos valores dessa normal padrão vão ocorrer dentro desse intervalo. E que é muito raro eu ter valor acima de 3 ou abaixo de menos 3. E de onde que eu tirei isso? Daquela propriedade que eu mostrei para vocês, que qualquer normal, né, existe um comportamento típico aqui aproximado com relação à média e desvios padrões abaixo e acima da média, tá? Aí na normal padrão, como o desvio padrão é 1 e a média é 0, então entre menos 1 e 1 tem cerca de 68, entre menos 2 e 2 tem cerca de 95, e é muito raro ter valores fora da faixa de menos 3 e 3. E o que é mais importante no final das contas com relação a essa normal? Que existe uma tabela de referência para calcular probabilidades nessa distribuição normal padrão. Essa tabela eu vou apresentar para vocês agora, ela vai estar disponível no SIGA A, tá? E eu vou ensinar vocês a como que eu leio essa distribuição, essa tabela. Então, o que foi feito? Pega-se uma variável normal padrão, Z, e definiu-se um conjunto de valores, aqui ó, variando os centésimos. O primeiro valor que vai aparecer nessa tabela, o menor deles é o menos 3, e esses valores vão aumentando até o valor 3 positivo, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? E o que foi feito basicamente? Pegou-se para cada ponto desse daqui na curva da normal, padrão, calculou-se a probabilidade acumulada até aquele ponto, ou seja, a probabilidade de uma variável normal padrão eu observar um valor abaixo daquele ponto zzinho específico que está lá na minha tabela. Então, por exemplo, o que está me falando aqui é que a probabilidade de eu observar um valor abaixo de menos 3 na normal padrão é de 0,00135. Ou seja, é muito raro, né? Menos de 2% das vezes, menos de 1,5%, eu vou observar um valor abaixo de menos 3 para uma variável que foi gerada por esse modelo. Tá? Então, a tabela ela vai ser sempre dada dessa maneira. Essa é a tabela completa que vocês vão ter acesso. Tá? Então, o cabeçalho dela já te fala que é a tabela de distribuição normal padrão, ou seja, uma variável normal com média 0 e desvio padrão 1. E a tabela ela sempre vai dar para a gente a área abaixo de um ponto Z qualquer que eu pegar na minha reta dos números reais. A tabela ela vai ter duas páginas. Ela começa do lado negativo, ou seja, ela vai calculando probabilidades para valores negativos e vai até o outro lado dela, que são para valores positivos, sendo que o maior deles que vai aparecer para a gente é o valor 3 positivo, tá certo? Então, existe uma maneira aqui de calcular probabilidades com essa tabela, existe uma legenda aqui embaixo para ajudar a gente a entender. O que ele está falando é assim, para qualquer valor de Z minúsculo, que é um ponto na reta que eu quiser calcular a probabilidade acumulada até ele, a minha tabela vai me retornar essa probabilidade. De qual maneira? A tabela ela sempre vai ter duas colunas. Uma coluna associada ao valor da variável que eu estou interessado em calcular a probabilidade. Esse Zzinho é como se fosse um ponto aqui na reta. Ó. Eu vou pegar vários deles, a gente tem variando de centésimos, né? E associada a cada um desse valor existe essa probabilidade acumulada até aquele ponto. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de, na normal padrão, eu observar um valor abaixo de menos 1,15? A tabela está me falando que essa probabilidade, né, acumulada até no menos 1,15, ela é de 0,125072, ou seja, 12,5% das vezes, aproximadamente, que eu observar um valor de uma normal padrão, ele vai estar abaixo de menos 1,15. Da mesma maneira, eu consigo olhar probabilidades para o lado positivo da tabela. Então, por exemplo, olhando aqui para o lado positivo, né, a probabilidade de eu observar um valor abaixo de, por exemplo, 1,21, ela é de 88,68%. Tá certo? Então, para diversos valores da normal, eu tenho essas probabilidades acumuladas. E aí vocês vão ver nessa tabela, eu venho caminhando aqui, né? Eu tenho os valores de menos 3, aí eu passo para esse segundo bloco. Ele vai aumentando o valor da minha variável até chegar no menos 0,01, e aí do lado positivo a gente começa no 0,1. Naturalmente, e aí vocês pausem o vídeo e tentem pensar nisso antes de ver a minha resposta, qual é a probabilidade de uma distribuição normal eu observar um valor abaixo de 0? Ou seja, se eu pegar o Zzinho aqui na minha reta exatamente em cima do 0,
Qual é a probabilidade acumulada aqui abaixo desse valor? Na distribuição normal padrão. Bom, se vocês pausarem e pensarem um pouco, quem pensou certo falou que essa probabilidade é de 0,50. Por quê? A distribuição normal padrão ela é centrada na média dela, certo? A área total abaixo de uma curva de densidade qualquer, em qualquer normal isso é verdade, ela é 1. Ou seja, se eu ficar pegando intervalos sequenciais aqui e calcular as probabilidades para ele, essa probabilidade total na reta inteira ela tem que dar 1 para mim, porque a área total abaixo da curva é 1. Então, se eu tenho uma distribuição simétrica, a probabilidade abaixo do valor em torno do qual ela é simétrica tem que ser meio e acima dele tem que ser meio também. Para que essa probabilidade total aqui, né, abaixo da curva, entre a curva e o eixo x, desculpa, ela tem que ser 1. Então, se eu somar o lado de cá e o lado de cá, isso tem que me dar 1 meio para cada lado, por causa da propriedade de simetria da minha distribuição. Certo? Então, o valor zero ele nem vai aparecer aqui na tabela, mas não precisava, porque por definição eu já sei que a área abaixo da média, na verdade a área abaixo da média de qualquer normal necessariamente vai ter que ser meio, por causa da simetria e das propriedades da função densidade, principalmente essa questão da área total abaixo da curva ser sempre 1. Né? E outra coisa que eu já vou aproveitar para falar, essa questão de uma densidade, a área abaixo da curva ser sempre 1, é justamente que me garante que qualquer intervalo menor que eu pegar, eu vou ter uma probabilidade, porque necessariamente, se eu não pegar a reta inteira, essa área vai dar uma coisa entre 0 e 1. Né? Então, eu vou retornar sempre probabilidades quando eu estiver pegando intervalos aqui. Então, voltando agora para o slide, para eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar a vocês alguns exemplos de como que a gente vai calcular as probabilidades aqui. Tá? Então, suponha que eu estou interessado eu tenho uma variável z, que é uma normal padronizada, ou normal padrão, tá? E eu quero calcular a probabilidade de eu observar um valor abaixo de menos 1,97 nessa distribuição. O que eu tenho que fazer? Pego a tabela e diretamente da tabela eu consigo achar essa probabilidade, porque justamente o que a tabela me dá são as probabilidades abaixo de um determinado valor, né? Então, como o valor aqui que eu estou querendo é negativo, basta eu ir lá na minha tabela, do lado negativo, eu tenho que localizar o menos 1,97, que é o ponto Zzinho na reta que eu quero. Então, por exemplo, eu vou aqui andando nessa coluna específica, eu estou vendo que eu estou aumentando esse número, ele está aproximando de 2, em algum momento vai chegar ao menos 1,97, aqui está ele. Então, o que a tabela está me dizendo é que a probabilidade acumulada abaixo do menos 1,97 é de 0,024419, que é exatamente o que está reportado aqui. Ok? Uma outra coisa que eu posso estar interessado em saber qual é a probabilidade dessa distribuição eu observar um valor acima de 1,84. Tá? Aí aqui que é um ponto crucial agora da gente começar a pensar. A minha tabela ela não dá probabilidades acima de um determinado valor, ela sempre dá probabilidades abaixo. Certo? O sinal de igualdade aqui não faz diferença, tá? Porque a gente está no mundo contínuo, não existe probabilidade em cima de um ponto. Então, poderia ser maior ou igual, menor ou igual, não importa. A questão aqui é que a área que eu estou interessado em calcular, né, a probabilidade que eu quero abaixo da curva da normal padrão, é essa área rachurada, acima de 1,84. Inclusive, esse truque de fazer o desenho de uma curva aqui simétrica em torno de zero, por exemplo, que é a média no caso, né, e desenhar a área que você quer obter, te ajuda muito na hora de identificar as probabilidades e como que eu vou olhar isso na tabela. Bom, a questão aqui eu não tenho a probabilidade no 1,84, acima dele. Se eu for lá na tabela no 1,84, ele vai me dar a área abaixo do 1,84. Então, o que eu tenho que fazer? Tem duas maneiras. A primeira é usar a propriedade de que a área total abaixo da curva é 1, então o que sobra acima do 1,84 é 1 menos a probabilidade abaixo dele. Então eu usaria essa propriedade para calcular essa minha probabilidade. De que maneira? Eu vou andando na minha tabela, então agora está no lado positivo, aqui está 1,84. E aí eu tenho a probabilidade da normal padrão abaixo desse valor, 0,967116. Se abaixo dele é aquela probabilidade, acima tem que ser 1 menos isso. Se a gente fizer essa conta, vai achar exatamente o valor que está dado aqui, que é 0,329, aproximado para 4 casas decimais. Mas eu poderia ter olhado essa probabilidade de outra maneira, que é a forma como está aqui no slide, que é eu usar a propriedade de simetria da distribuição. Eu sei que por ela ser simétrica, a área acima de 1,84 ela é exatamente igual à área abaixo de menos 1,84. Então, especificamente falando, supondo que aqui está o menos 1,84, desculpem aqui, vai ficar bastante feio, tá?
mas suponha que aqui nesse ponto, eu calcular essa área é equivalente a eu calcular essa área de cá, por causa de simetria. E a área abaixo do menos 1,84, que é essa distribuição, essa probabilidade aqui, ó, eu tenho diretamente da tabela. Se a gente for lá localizar, vocês vão ver que é esse valor e a probabilidade dá a mesma coisa se eu tivesse usado aquele outra maneira que eu mencionei para vocês. Certo? Bom, passando para uma outra coisa que é importante, se eu não tiver interessado numa área abaixo ou acima de um valor, mas sim a probabilidade de eu observar a normal padrão entre dois valores quaisquer. Especificamente, vamos considerar o menos 1,97 e o 0,86. O que eu tenho que fazer? Faz o desenho da probabilidade que você quer achar. Aqui está a curva da normal, centrada em 0, o 0,86 aqui, o menos 1,87 aqui. Eu quero essa área rachurada. A tabela não me dá essa probabilidade diretamente. Para cada um desses valores de referência, ela me daria a área abaixo. Então, qual que é o truque, que é a melhor maneira de eu fazer mais rápido? Se eu pegar a área abaixo do 0,86, se vocês forem lá na tabela e procurar essa probabilidade acumulada, vai dar 0,8051 com 4 casas. E eu também pegar a probabilidade abaixo do menos 1,97 e fizer uma subtração daquela que eu procurei anteriormente, eu vou ficar só com a área que eu quero. Ou seja, o moral da história, eu sempre pego a probabilidade acumulada até o maior valor e diminuo da probabilidade acumulada até o menor. Porque o que está representado nesses desenhos é exatamente a área que eu quero. Eu pegar essa área toda abaixo do 0,86, eu estou contando esse pedaço em branco abaixo do menos 1,97 que eu não quero. Então, eu tenho que descontar esse valor. E de onde que ele vai vir? Da tabela no valor acumulado no menos 1,97, que é isso daqui. E no final das contas, eu tenho que 78,07% dos valores de uma normal padrão está concentrado entre esses dois valores aqui. Tá bem? Bom, então com esses exemplos aqui eu apresentei como que a gente, dado um valor na reta, como que eu calculo a probabilidade com relação a ele ou um intervalo desse tipo. Mas às vezes a gente está interessado em uma outra coisa, não menos importante, que é calcular percentis na distribuição normal. O que é isso? Em vez de eu querer localizar a área abaixo ou acima de um valor na reta, eu estou querendo assim, eu tenho uma determinada área, uma probabilidade, e eu quero localizar qual é o valor que me delimita aquela área ou aquela probabilidade que eu estou interessado. Isso é a mesma coisa de encontrar um percentil, né? A definição de percentil, ele é assim, é um valor, um percentil, por exemplo, de ordem 2,5, é o valor na reta real que me deixa com uma probabilidade 2,5 abaixo dele. É um conceito usual de percentil que vocês devem ter aprendido em Estatística 1, que voltou aqui para a gente agora. Mas o importante, moral da história é isso. Suponha que eu estou interessado em uma normal padrão, e esse vai ser o caso às vezes. Em vez de eu te dar o valor na reta e querer saber a probabilidade abaixo dele, eu tenho uma probabilidade, uma área, e eu quero saber qual é o valor que delimita aquilo para mim. Ele é o percentil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar a mesma tabela, só que em vez de localizar o zzinho, né, o valor do z, e achar a probabilidade, eu vou tentar localizar a probabilidade acumulada que eu quero e vou identificar quem é esse valor. Por exemplo, qual é o valor na normal padrão, tal que abaixo dele eu tenho uma área acumulada de 0,25, o mais aproximado possível. Bom, a primeira coisa que eu já sei sobre esse valor A é que ele é negativo. Por quê? Porque se a probabilidade acumulada até ele é abaixo de meio, quer dizer que eu não passei de zero, que é a média, certo? Mas tudo bem, como é que eu faço então? Eu já sei que está do lado negativo, então eu vou facilitar e vou lá procurar na minha tabela, começando do lado negativo. Então, o que eu tenho que fazer agora de diferente? Eu não tenho que localizar um valor de um z, que é o azinho lá, na verdade, que eu estou querendo, né? Para achar a probabilidade, eu tenho que localizar onde que eu acumulei a probabilidade que eu quero para eu localizar aquele valor. Então, eu já sei que aqui está lá na terceira casa decimal, aqui já começando, 0,17, 0,18, e naturalmente, conforme eu vou aumentando o valor, eu vou aumentando a área acumulada até ele. Então, por isso que eu estou seguindo a sequência aqui. Então, por exemplo, eu estou chegando aqui perto de uma região próxima do valor que eu estou querendo, que é 0,25. Vocês lembram? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, ó, deu 0,24998, o próximo valor era 0,25588. Opa, o mais aproximado que eu tenho de 0,25, que é a área acumulada abaixo, né, que eu quero, eu encontrei nesse ponto. Então, qual é o valorzinho do A que eu estou interessado, que me limita a essa área? Menos 1,96. E é exatamente o que estava aqui. Da mesma forma, se eu quiser, qual é o valor tal que abaixo dele eu acumulei 0,975. Esse aqui sai direto pela propriedade de simetria. Se abaixo dele eu quero 0,975, acima tem 0,25, porque a área total abaixo da curva é 1.
E se eu já sei que abaixo do menos 1,96 eu tenho uma área de 0,25, acima do 1,96 positivo é que eu vou ter essa área de 0,25, né? Então, naturalmente, esse valor de B aqui tem que ser o 1,96 positivo. Poderia procurar ele na tabela fazendo como? Vou lá na parte agora, a probabilidade passou de meio, então ele é positivo, e eu vou tentar sair localizando aqui nessas colunas qual é o valor que mais aproxima de 0,975. Nesse caso, vai ver que é exatamente esse valor, 1,96, ok? Então, tem um outro exemplo aqui que vocês podem pegar o slide para vocês trabalharem, para vocês entenderem, né? Que é uma área que delimita 95, tá? E quando acontecer na tabela de eu não ter exatamente um valor para aquele percentil, mas eu tenho dois valores que são aproximadamente similares para cima ou para baixo, a gente pode usar qualquer um deles ou calcular a média, tá certo? Por exemplo, se eu quiser achar qual é o valor da tabela da normal padrão, que me deixa com uma área de 95% abaixo dele. Se eu for lá localizar essa área 95, ela certamente vai estar aqui no lado positivo, você vai ver que você não vai, o que eu falei ali é que você não vai achar um valor exato. Você vai vir aqui, ó, achar dois valores prováveis que me delimitam essa área aproximadamente. Então, você tem 1,64 e 1,65. Pode pegar o que for mais próximo, se a sua tabela deixar bem claro qual está mais próximo, igual essa daqui. Ou se fosse o caso da gente estar pegando 4 casas decimais, por exemplo, eu não saberia dizer qual está mais próximo. Aí a gente pode pegar a média entre eles, tá? Mas para fins da disciplina, eu pegar qualquer um deles, o mais aproximado possível, ou a média dos dois mais próximos, não faz diferença, tá certo? Aí aqui tem um outro exemplo, quando eu quero calcular quais são um intervalo simétrico que me deixa com uma determinada área delimitada entre esses valores, é o mesmo truque, tá? E aí eu vou deixar vocês estudarem, analisarem esse exemplo e fazerem os exercícios que eu coloquei, que é para vocês treinarem. Então, vocês vão ter que pegar a tabela lá no SIGA A e, com base na normal padrão, calcular quem são essas probabilidades aqui para mim, tá? E se não entender esse exemplo, que eu não vou falar mais para o vídeo não ficar ainda maior, eu posso refazer na aula 5, que a gente vai ter na quinta-feira, é só alguém requisitar, mas basicamente é a mesma coisa. Eu quero uma área entre dois valores, eu tenho que localizar a área abaixo de um deles, e aí usando propriedade de simetria ou coisa do tipo, a gente consegue identificar quem são esses valores, tá? E vocês vão praticar isso aqui também nos exercícios, só para ficar bem familiarizado com essa tabela, porque vai ser muito importante para a gente na sequência. Tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Abraço e bons estudos para vocês.